Um sheik bilionário reencontra seu filho em um lugar onde ele menos esperava, dentro de um avião, e o que eles fizeram foi inacreditável. Se você gosta desse tipo de história, inscreva-se no canal clicando no botão abaixo e não esqueça de comentar o que achou dessa história. O sol nascia no horizonte de Dubai, pintando o céu de tons alaranjados que refletiam nos imensos arranha-céus de vidro. Do 87º andar de seu edifício corporativo, Khaled Al Fayez observava a cidade que ajudara a transformar. Aos 47 anos, o sheik bilionário comandava um império que se estendia do petróleo às tecnologias mais avançadas, dos empreendimentos imobiliários ao turismo de luxo. O escritório era um testemunho de seu sucesso, móveis de design italiano, obras de arte contemporânea nas paredes e uma vista panorâmica que poucos no mundo podiam desfrutar. Mas havia uma frieza naquele ambiente, uma ausência que nenhuma riqueza conseguia preencher. Khaled passou os dedos pela barba perfeitamente aparada, sentindo o peso das noites mal dormidas. Ele respirou fundo, sentindo o aroma suave do café árabe que sua assistente acabará de trazer. O líquido escuro e perfumado girava na xícara dourada, hipnotizando-o momentaneamente. Senhor Al Fayez, os documentos para a aquisição da Petrogulf estão prontos para sua assinatura. A voz de Amina, sua assistente executiva há mais de uma década, o trouxe de volta à realidade. Obrigado, Amina. Deixe-o sobre a mesa. Sua voz era profunda, com um leve sotaque que mesclava o árabe com o inglês perfeito de quem estudou nas melhores universidades americanas. Khaled virou-se para a janela novamente. Lá embaixo, Dubai pulsava, crescia e se reinventava a cada dia. Assim como ele mesmo fizera após o fim de seu casamento com Laila, 19 anos atrás. Uma ferida que nunca cicatrizara completamente. O sol intensificava seu brilho, obrigando-o a semicerrar os olhos. Não havia lágrimas, elas secaram há muito tempo, mas existia uma dor persistente, que nem o tempo conseguirá apagar. Seu celular vibrou. Senhor Al Fayez, aqui é Hassan. O jato está pronto para decolar. Precisamos confirmar se manteremos o voo para essa tarde. Sim, mantenha o planejado. Estarei no aeroporto às 4 horas. Ele desligou sem esperar resposta. Havia uma reunião importante em Londres, mais um negócio, mais um zero em sua conta bancária. Mais um dia sem propósito além do acúmulo de poder e riqueza. Khaled sentou-se à sua mesa e começou a revisar os documentos para a aquisição. Os números eram impressionantes, uma transação de bilhões de dólares que consolidaria ainda mais seu império no setor energético. Mas enquanto lia as cláusulas e analisava as projeções financeiras, uma sensação incômoda o perseguia, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Ele alcançou a gaveta inferior de sua mesa, a única que mantinha trancada. Com movimentos precisos, girou a pequena chave dourada e abriu o compartimento. Lá dentro, guardado como um tesouro proibido, estava um porta-retrato de prata. A fotografia mostrava uma mulher de beleza marcante, com olhos profundos e um sorriso que desafiava o mundo. Laila, em toda sua força e fragilidade. Seus dedos percorreram o contorno do rosto dela na fotografia. Por que não consegui fazer dar certo? Murmurou para si mesmo, uma pergunta que o atormentava há anos. O interfone tocou, interrompendo seu momento de vulnerabilidade. Rapidamente, Khaled guardou a fotografia e fechou a gaveta. Senhor Al Fayez, o Sheikh Mansour está na linha. Deseja atender? Sim, Amina, passe a ligação. Ele endireitou-se na cadeira, ajustou a gravata de seda e voltou a ser o homem que todos conheciam, poderoso, inabalável, sempre no controle. Mas por dentro, no lugar que ninguém podia ver, Khaled Al Fayez carregava o peso de uma vida incompleta, de promessas quebradas e de um amor que se perderá nas areias do tempo. O que ele não sabia é que, em poucas horas, o destino preparava uma reviravolta que abalaria os alicerces de sua existência. O terminal VIP do Aeroporto Internacional de Dubai era um oásis de tranquilidade em meio ao frenesi de um dos hubs aéreos mais movimentados do mundo. Khaled atravessou o saguão com a familiaridade de quem conhece cada detalhe daquele ambiente. Funcionários o cumprimentavam com reverência. Alguns passageiros o reconheciam e cochichavam entre si, impressionados com a presença do bilionário. Boa tarde, Sheikh Al Fayez. Seu jato está pronto para decolagem. O gerente do terminal o recebeu com uma leve reverência. Obrigado, Fareed. Houve alguma alteração no plano de voo? Não, senhor. Entretanto, o gerente hesitou por um instante. Tivemos um problema técnico com seu jato particular. Nada grave,
Apenas uma verificação de rotina que exigiu um tempo maior que o previsto. Para não atrasar sua agenda, preparamos o jato reserva. Khaled assentiu sem demonstrar contrariedade. Tudo bem. Meu assistente já está a bordo. Não, senhor. O senhor. Ibrahim ligou informando que teve um problema familiar e não poderá acompanhá-lo nesta viagem. Uma leve irritação passou pelos olhos do sheik, mas ele rapidamente a controlou. Entendo. Vamos prosseguir, então. Enquanto caminhava em direção à aeronave, Khaled consultou seu relógio de platina. Teria cerca de 7 horas de voo até Londres, tempo suficiente para revisar os documentos da aquisição e preparar-se para a reunião do dia seguinte. Sem Ibrahim, seria uma viagem tranquila e solitária, como tantas outras. Ao subir a escada do jato, foi recebido pela tripulação com a habitual deferência. O interior da aeronave brilhava com o luxo discreto que ele preferia: madeira nobre, couro italiano, detalhes em ouro fosco. Tudo impecável e funcional. Sheikh Al-Fayez, bem-vindo a bordo. Teremos uma pequena escala em Cairo para reabastecimento. Devido à mudança de aeronave, temos outro passageiro que seguirá conosco até lá. Khaled franziu o senho. Não estava acostumado a compartilhar voos, mesmo em suas aeronaves corporativas. Mas antes que pudesse questionar, notou a presença de um jovem sentado próximo à janela, absorto em um livro. O rapaz ergueu os olhos quando Khaled se aproximou. Era magro, com traços delicados e olhos marcantes, olhos que pareciam familiares de uma maneira que o sheik não conseguia precisar. Vestia roupas simples, mas elegantes, calça jeans escura, camisa branca e um blazer azul marinho. Boa tarde, disse o jovem, levantando-se e estendendo a mão. Sou Amir Hassan. Khaled sentiu uma estranha hesitação ao apertar aquela mão. Havia algo no rapaz que provocava uma inquietação indefinível, como uma melodia distante que não se consegue identificar completamente. Khaled Al-Fayez respondeu simplesmente, sentando-se no assento em frente ao jovem. É uma honra conhecê-lo, senhor. O rapaz sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Li sobre seus projetos de energia renovável na universidade. Seu trabalho com painéis solares no deserto é revolucionário. Khaled estudou o jovem com mais atenção. Havia uma intensidade em seu olhar, uma vivacidade que o intrigava. Você estuda engenharia? Perguntou, enquanto a aeromoça servia água com limão em copos de cristal. Sim, senhor. Engenharia ambiental, com foco em sustentabilidade. Estou no 2º ano na Universidade de Londres. A conversa fluiu com surpreendente facilidade enquanto o avião taxiava pela pista. Amir falava sobre seus estudos com entusiasmo, sobre seus sonhos de desenvolver tecnologias que pudessem transformar regiões áridas em áreas produtivas. Havia algo na maneira como ele gesticulava, na cadência de sua voz, que parecia estranhamente familiar para Khaled. O jato decolou, cortando o céu da tarde de Dubai. A cidade diminuía abaixo deles, transformando-se em um mosaico de estruturas geométricas banhadas pela luz alaranjada do sol poente. E o que o leva a Cairo? Perguntou Khaled, aceitando uma xícara de chá das mãos da comissária. Uma sombra passou pelo rosto de Amir. Vou encontrar minha mãe. Ela mora lá há alguns anos. Seus pais são divorciados. O jovem hesitou, olhando pela janela. Sim. Eles se separaram quando eu era muito pequeno. Quase não tenho lembranças de meu pai. Algo na maneira como Amir pronunciou aquelas palavras provocou um arrepio em Khaled. Uma sensação de déjà vu, como se aquela conversa já tivesse acontecido em outro tempo, em outra vida. Deve ter sido difícil, comentou Khaled, sentindo-se subitamente desconfortável com o rumo da conversa. Foi. Amir respirou fundo. Minha mãe sempre foi incrível. Ela fez tudo sozinha. Mas sabe como é? Há momentos em que um garoto precisa de um pai. Khaled assentiu, um nó formando-se em sua garganta. Por alguma razão incompreensível, sentia uma conexão com aquele jovem, uma empatia que ia além da simples conversa entre estranhos. E seu pai? Vocês mantêm contato? Amir balançou a cabeça, uma certa amargura em seu olhar. Não. Ele nos deixou. Foi embora e nunca olhou para trás. Construiu um império, pelo que sei, mas não teve tempo para seu próprio filho. O coração de Khaled acelerou. Uma sensação de alarme percorreu seu corpo. Qual é o nome da sua mãe? Perguntou, tentando manter a voz firme. Amir olhou diretamente nos olhos de Khaled, e naquele momento, algo pareceu conectar-se entre eles, como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Laila.
Laila Hassan. Antes do divórcio, ela se chamava Laila Al-Fayez. O mundo pareceu parar. O rugido dos motores do avião, o tilintar dos talheres na galley, tudo desapareceu. Restou apenas o silêncio ensurdecedor da verdade que se revelava. Amir. Khaled sentiu a voz falhar. Eu sou Khaled Al-Fayez. O jovem franziu o senho, confuso. Sim, o senhor já se apresentou. Não, Amir. Eu sou Khaled Al-Fayez, seu pai. O tempo pareceu congelar dentro da cabine pressurizada do jato. Amir permaneceu imóvel, os olhos fixos em Khaled, como se tentasse processar informações demais ao mesmo tempo. A xícara de chá em suas mãos tremia levemente, criando pequenas ondas na superfície do líquido âmbar. Isso não pode ser verdade, sussurrou finalmente, sua voz quase inaudível sobre o ruído constante dos motores. É algum tipo de piada. Khaled sentiu o peso de 19 anos de ausência comprimindo seu peito. Não é uma piada, Amir. Eu fui casado com sua mãe. Nos separamos quando você tinha apenas alguns meses. O rosto do jovem mudou rapidamente da confusão para a incredulidade, e então para a raiva. Uma raiva contida, silenciosa, mais devastadora que qualquer explosão emocional. Impossível. Meu pai, ele nos abandonou. Minha mãe disse que ele escolheu os negócios, a riqueza, uma vida sem responsabilidades. Amir colocou a xícara na mesa com um movimento brusco, derramando algumas gotas. Ela teve que trabalhar em 3 empregos para me sustentar, para pagar minha educação, para me dar oportunidades. Khaled fechou os olhos por um momento, cada palavra do filho penetrando como uma lâmina afiada. Quando os reabriu, havia neles uma vulnerabilidade que poucos haviam presenciado. A verdade é mais complicada, Amir. Eu nunca os abandonei. Seu avô materno, Ibrahim Hassan, me afastou. Ele convenceu Laila de que eu a traía, de que tinha outras mulheres. Manipulou documentos, criou provas falsas. Mentira. Amir levantou-se abruptamente, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a romper. Meu avô amava minha mãe mais que tudo. Ele esteve ao nosso lado quando ninguém mais estava. A comissária de bordo apareceu discretamente, claramente alarmada pela alteração. Khaled fez um gesto sutil para que ela se retirasse. Sente-se, por favor, Amir. Sei que isso é difícil, mas peço apenas que me escute. O jovem hesitou, olhando pela janela como se buscasse uma saída. Lá fora, apenas o céu infinito e nuvens que passavam como fantasmas silenciosos. Finalmente, ele voltou a sentar-se, mantendo a postura rígida. Quando conheci sua mãe, ela era estudante de arquitetura em Londres, começou Khaled, sua voz suave, quase hipnótica. Foi amor à primeira vista. Ela era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido, inteligente, determinada, desafiadora. Casamos-nos contra a vontade de nossas famílias. Seu avô jamais aceitou nossa união. Khaled pausou, observando cada reação no rosto do filho. Era como olhar para um espelho do passado, os mesmos olhos, o mesmo vinco de concentração entre as sobrancelhas. Quando você nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. Um sorriso triste se formou em seus lábios. Passei noites em claro ao lado do seu berço, apenas observando você respirar, maravilhado com o milagre que havíamos criado. Amir desviou o olhar, mas Khaled percebeu que ele escutava atentamente. Os problemas começaram quando precisei viajar por longos períodos. Meu pai havia falecido recentemente, deixando a empresa em uma situação delicada. Eram viagens necessárias, não escolhas. Eu telefonava todos os dias, enviava presentes, tentava compensar minha ausência física. Mas seu avô aproveitou-se disso. O que está insinuando? A voz de Amir tinha um tom de desafio, mas também de curiosidade. Ele interceptava minhas cartas, bloqueava minhas ligações. Contratou pessoas para me seguir e forjar situações comprometedoras. Fotos manipuladas, testemunhos falsos. Sua mãe estava vulnerável, uma jovem mãe, sobrecarregada, longe de seu país. Ela acreditou no que via, no que ouvia. O avião encontrou uma zona de turbulência, sacudindo levemente. Era como se o próprio céu reagisse à tensão dentro da cabine. Quando retornei de uma viagem ao Japão, encontrei a casa vazia. Laila havia partido, levando você. Deixou apenas uma carta dizendo que sabia de tudo, que não queria mais viver em uma mentira, que merecia respeito. Khaled pegou sua carteira de couro e dela retirou um pequeno pedaço de papel desgastado pelo tempo. A carta, dobrada e redobrada inúmeras vezes,
tão manuseada que as dobras já começavam a se romper. Contratei detetives, consultei advogados, usei toda a minha influência para encontrá-los. Mas seu avô era poderoso e astuto. Ele mudou seus nomes, escondeu-os em diferentes países. Quando finalmente descobri onde estavam, ele havia convencido Layla a obter uma ordem de restrição contra mim, alegando ameaças que jamais fiz. Amir pegou a carta com hesitação, seus dedos tocando o papel como se pudesse sentir a energia das palavras escritas há tanto tempo. Se isso é verdade, por que não lutou mais? Por que desistiu? Havia uma nota de desespero na voz do jovem, como se implorasse por uma resposta que pudesse curar décadas de dor. Eu não desisti, Amir. Khaled estendeu a mão, quase tocando o braço do filho, mas recuando no último instante. Mas cheguei a um ponto em que percebi que minha insistência estava apenas causando mais sofrimento à sua mãe. As batalhas legais, o assédio da imprensa. Ela estava sofrendo. E eu a amava demais para ser a causa de seu sofrimento. Então optou por simplesmente deixar-nos em paz. Não era uma pergunta, mas uma constatação amarga. Optei por respeitar a decisão dela, por mais doloroso que fosse. Continuei enviando dinheiro através de fundos anônimos, assegurando-me de que vocês nunca passassem necessidades. Mas seu avô recusava a maior parte, devolvendo os cheques ou doando-os para a caridade. Minha mãe trabalhou como professora por anos, dando aulas extras nos finais de semana para pagar minha escola. A voz de Amir tremia. Ela chegava exausta em casa, mas sempre encontrava energia para me ajudar com a lição de casa. Khaled sentiu lágrimas se formando em seus olhos, lágrimas que há muito não permitia derramar. Ela sempre foi extraordinária, forte, resiliente. Foi isso que me fez me apaixonar por ela. Ele respirou fundo. Amir, não estou pedindo que me perdoe, nem que acredite em mim imediatamente. Só peço que considere a possibilidade de que a história que você conhece pode não ser a única versão verdadeira. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Lá fora, o céu começava a escurecer, transformando-se em um manto de veludo azul escuro pontilhado pelas primeiras estrelas. Por que agora? Perguntou Amir finalmente. Por que, depois de 19 anos, o destino nos colocaria no mesmo avião? É quase improvável demais. Khaled sorriu levemente. Talvez seja o que alguns chamam de destino. Ou talvez. Ele hesitou, uma súbita compreensão iluminando seu olhar. Talvez não seja coincidência alguma. O que quer dizer? Você disse que estuda na Universidade de Londres. Como conseguiu a vaga? Como financiou seus estudos? Amir piscou, confuso com a mudança de assunto. Recebi uma bolsa da Fundação Al-Noor. Eles financiam estudantes promissores de países em desenvolvimento. Por quê? Khaled sorriu, um sorriso de genuína surpresa e emoção. A Fundação Al-Noor é minha, Amir. Eu a criei há 15 anos, em sua homenagem. Al-Noor significa a luz, o que você sempre foi para mim, mesmo à distância. O jovem pareceu atordoado, como se o chão sob seus pés houvesse desaparecido. Eu revisava pessoalmente todas as solicitações de bolsas, continuou Khaled. Quando vi sua aplicação, Amir Hassan, nascido no Cairo, criado por uma mãe solo, com interesse em energias renováveis, algo me tocou profundamente. Seu ensaio sobre transformar desertos em campos férteis era como ouvir meus próprios sonhos de juventude. Você sabia quem eu era? A voz de Amir era quase um sussurro. Não sabia com certeza. O nome Hassan é comum. Mas havia uma fotografia sua no dossiê, e algo nela me intrigou. Seus olhos são os olhos de minha mãe. Amir levou as mãos ao rosto, sentindo-se sobrecarregado. Era demais para processar, demais para acreditar, demais para rejeitar. E a vaga no seu voo também foi planejada. Khaled balançou a cabeça. Não, isso foi verdadeiramente o destino. Meu jato principal teve um problema técnico, como informaram. Este é o jato corporativo que disponibilizamos para executivos seniores. Você estava programado para voar em uma aeronave comercial, mas houve um overbooking, e a companhia aérea procurou alternativas para passageiros premium. E eles simplesmente ofereceram uma vaga no jato particular de um dos homens mais ricos do mundo. O ceticismo era evidente na voz de Amir. Para o bolsista estrela da Fundação Al-Noor. Sim. Khaled inclinou-se para frente. Minha equipe cuida especialmente bem dos nossos bolsistas. Eles não sabiam que você poderia ser meu filho, mas sabiam que eu valorizo o programa acima de tudo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Amir, seguida por outra, e mais outra.
Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas de pura sobrecarga emocional, como uma represa que finalmente cede após conter águas por tempo demais. Khaled sentiu um impulso irresistível. Em um movimento que surpreendeu a ambos, levantou-se e ajoelhou-se ao lado da poltrona do filho. Com delicadeza, segurou suas mãos, mãos que nunca havia segurado desde que eram pequeninas e frágeis, 19 anos atrás. Amir, não peço que me chame de pai. Não mereço esse título ainda. Só peço a oportunidade de conhecê-lo, de contar minha história, de ouvir a sua. Podemos começar como dois estranhos que o destino uniu nas alturas, entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro. O jovem olhou para as mãos unidas, as suas, jovens e ainda sem marcas, as de Khaled, mais fortes, com veias pronunciadas e sinais do tempo. Mãos que compartilhavam o mesmo sangue, a mesma herança. Eu passei tantos anos imaginando este momento, confessou Amir, sua voz quebrando. Às vezes, sonhava em encontrá-lo para exigir explicações. Outras, para mostrar como conseguimos seguir em frente sem você. Mas agora que estamos aqui. Agora que estamos aqui, completou Khaled suavemente, podemos simplesmente ser. Sem expectativas, sem recriminações. Apenas dois homens com muito tempo a recuperar. O avião começou sua descida gradual para o Aeroporto Internacional do Cairo. Lá embaixo, as luzes da cidade milenar formavam um tapete dourado sobre a escuridão. E dentro daquela cabine pressurizada, pairando entre o céu e a terra, pai e filho iniciavam uma jornada muito mais profunda que a mera travessia de continentes. Cairo pulsava com vida quando o jato particular aterrissou. As luzes da cidade antiga criavam um contraste fascinante com o céu noturno, como estrelas caídas que se recusavam a se apagar. No entanto, para Khaled e Amir, desembarcando lado a lado, o verdadeiro espetáculo acontecia internamente, uma revolução silenciosa de emoções, questionamentos e possibilidades. Sua mãe espera por você, perguntou Khaled enquanto caminhavam pelo terminal VIP. Amir assentiu, consultando seu telefone. Sim, ela deve estar no saguão principal. Havia nervosismo em sua voz, uma hesitação palpável. Entendo se preferir encontrá-la sozinho, ofereceu Khaled, sentindo o coração apertar com a possibilidade de mais uma separação, mesmo que breve. O jovem parou, virando-se para encarar o homem que acabará de descobrir ser seu pai. Uma tempestade de emoções contraditórias refletia-se em seus olhos. Não, decidiu finalmente. Acho que ela precisa ver você. Precisamos esclarecer isso, juntos. Khaled sentiu uma onda de gratidão pela maturidade do filho. Tem certeza? Não. Amir sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno desde a revelação no avião. Mas parece o certo a fazer. Seguiram em silêncio pelos corredores do aeroporto, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao grande saguão de chegadas, Khaled sentiu um frio no estômago que nenhuma negociação bilionária jamais provocara. Depois de 19 anos, estava prestes a rever a única mulher que realmente amara. Ali está ela. Amir apontou para uma figura elegante que observava atentamente os passageiros que chegavam. Layla Hassan permanecia impressionantemente bela aos 42 anos. Usava calças escuras e uma blusa de seda cor de jade que realçava sua pele dourada. O cabelo, mais curto do que Khaled lembrava, emoldurava o rosto delicado com ondas suaves. Ela não o vira ainda, seus olhos procurando apenas o filho entre a multidão. Quando finalmente avistou Amir, seu rosto iluminou-se com um sorriso radiante. Mas ao perceber quem o acompanhava, o sorriso congelou, transformando-se em uma expressão de choque absoluto. Mãe, Amir a alcançou, abraçando-a brevemente. Precisamos conversar. Layla mal conseguia desviar os olhos de Khaled. O que ele está fazendo aqui? Sussurrou, sua voz trêmula. É uma longa história, respondeu Amir. Podemos ir para um lugar mais reservado. Khaled manteve distância respeitosa, consciente do turbilhão que sua presença provocava. Olá, Layla, disse simplesmente, quando ela finalmente o encarou. 19 anos, Khaled foi tudo o que ela conseguiu dizer, palavras carregadas de dor, raiva e uma emoção que ela claramente tentava suprimir. Eu sei. E não há explicação que seja suficiente. Mas gostaria de tentar, se você permitir. Seguiram para um café tranquilo no mezanino do aeroporto. O estabelecimento, decorado com motivos árabes tradicionais, estava quase vazio àquela hora. Sentaram-se em uma mesa afastada, com Amir no meio, como um mediador involuntário entre os pais que o destino separara. Como isso aconteceu?
Layla perguntou finalmente, após o garçom servir chá de menta para os três. Como você encontrou nosso filho? Foi coincidência, respondeu Amir antes que Khaled pudesse falar. Acabamos no mesmo voo. Mas há mais, mãe. Ele respirou fundo. Minha bolsa de estudos. Vem da fundação dele. Os olhos de Layla se arregalaram. O quê? A fundação Al-Noor é sua. Voltou-se para Khaled. Sim. Criei-a pensando em Amir, embora eu não soubesse que ele se beneficiaria diretamente dela. Você sempre soube como manipular as situações a seu favor, não é mesmo? O tom de Layla era cortante, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Não foi manipulação, Layla. Foi esperança. Os olhos de Khaled se fixaram nos dela, sem arrogância, sem defesa, apenas com uma honestidade crua. Esperança de que, de alguma forma, eu pudesse fazer algo de bom no mundo em nome do filho que me foi tirado. Tirado. Layla colocou a xícara na mesa com força. Você nos deixou, Khaled. Escolheu seu império, suas outras mulheres, sua vida de luxo em vez de sua família. Não houve outras mulheres, mãe, interrompeu Amir suavemente. Ele me mostrou provas. As fotos, os documentos, eram falsificados. Layla empalideceu. Isso é absurdo. Meu pai me mostrou. Seu pai me odiava desde o primeiro dia, interveio Khaled. Eu nunca seria bom o suficiente para sua filha. Um beduíno com ambições, foi como ele me chamou. Quando percebeu que não conseguiria nos separar com sua desaprovação, encontrou meios mais criativos. Você está acusando meu pai de ter fabricado provas contra você. A indignação era evidente na voz de Layla, mas havia também uma sombra de dúvida em seus olhos. Sim, é exatamente o que estou afirmando. Khaled abriu sua pasta e retirou um envelope. Tenho aqui os relatórios dos investigadores particulares que contratei anos atrás. Eles rastrearam as manipulações digitais nas fotografias, identificaram as testemunhas falsas que foram pagas para mentir, encontraram os registros bancários das transferências. As mãos de Layla tremiam enquanto ela pegava os documentos. Página após página de evidências meticulosamente organizadas contavam uma história diferente daquela em que ela acreditara por quase 2 décadas. Por que está me mostrando isso agora? Sua voz era um sussurro rouco. Por que guardou essas provas por tanto tempo sem vir até mim? Por que você não queria me ver? Respondeu Khaled simplesmente. A ordem de restrição deixou isso bem claro. E depois, seu pai me informou que você havia seguido em frente, que tinha um novo companheiro, uma nova vida. Achei que seria egoísmo da minha parte reabrir feridas cicatrizadas. Layla fechou os olhos, como se tentasse conter uma enxurrada de emoções. Nunca houve ninguém sério depois de você, confessou finalmente. Alguns relacionamentos, sim, mas nada que durasse. Nada que preenchesse o vazio. Amir observava a interação entre seus pais com uma intensidade silenciosa. Era como assistir a uma peça cujo roteiro ele conhecia apenas parcialmente, descobrindo agora que havia atos inteiros que jamais imaginara. Meu pai realmente fez isso? Perguntou Layla, mais para si mesma do que para os outros. Ele realmente nos separou deliberadamente. Ibrahim sempre acreditou que estava te protegendo, respondeu Khaled sem rancor. Na visão dele, eu era um risco, um homem ambicioso demais que acabaria te magoando cedo ou tarde. Ele preferiu causar a dor ele mesmo, para controlar a situação, para estar lá quando você precisasse de consolo. Isso é doentio, murmurou Layla. É amor distorcido por medo e controle, corrigiu Khaled suavemente. Seu pai te amava incondicionalmente, Layla. Apenas não conseguia aceitar dividir esse amor. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. O café ao redor continuava seu ritmo lento, alheio ao drama que se desenrolava no canto. Um garçom se aproximou para perguntar se desejavam algo mais, mas recuou ao perceber a intensidade do momento. O que acontece agora? Foi Amir quem finalmente quebrou o silêncio. Depois de 19 anos, depois de todas as mentiras e verdades reveladas, o que fazemos? Layla e Khaled trocaram um olhar, o primeiro verdadeiramente sincero em quase 2 décadas. Não sei, admitiu Layla. Construí toda a minha vida adulta em torno de uma mentira que acreditei ser verdade. Não posso simplesmente apagar isso de uma hora para outra. Nem eu espero isso, respondeu Khaled. A única coisa que peço é uma chance. Não de retomar o que perdemos, isso seria impossível, mas de construir algo novo. Para Amir, para nós mesmos. Amir fitou o horizonte visível através das grandes janelas do aeroporto.
O céu começava a clarear, anunciando um novo dia. Poderíamos começar com o café da manhã, sugeriu com um pequeno sorriso. Estou faminto. A sugestão, tão simples e prática, quebrou a tensão. Layla não pôde conter um sorriso, e Khaled sentiu um nó na garganta ao ver o mesmo sorriso refletido no rosto do filho. Conheço um lugar maravilhoso perto do Nilo, ofereceu Layla. Eles servem o melhor fumedames da cidade. Lembra como eu adorava fumedames? Perguntou Khaled, a memória surgindo vividamente. Com azeite extra e um toque de cominho, respondeu ela automaticamente, surpreendendo a si mesma por lembrar desse detalhe após tanto tempo. Levantaram-se, uma família fragmentada dando os primeiros e hesitantes passos em direção a uma possível reconciliação. Enquanto caminhavam para a saída, Amir entre seus pais, Khaled notou algo extraordinário. Apesar da distância física que ainda mantinham um do outro, havia um ritmo comum em seus passos, como se seus corpos lembrassem de uma sincronia que suas mentes haviam esquecido. Lá fora, Cairo despertava para um novo dia, o ar ainda fresco, as ruas começando a ganhar vida. E para 3 pessoas que o destino havia finalmente reunido, o nascer do sol parecia carregado de significados e possibilidades que até ontem seriam inimagináveis. 3 meses se passaram desde o encontro inesperado no voo. A primavera chegava a Londres com sua típica indecisão, dias de sol radiante alternados com chuvas repentinas que lavavam as ruas e renovavam o verde dos parques. No amplo apartamento com vista para o Tâmisa, Amir organizava livros e documentos sobre a mesa de estudos. Seu 2º ano na universidade exigia dedicação integral, especialmente agora que participava de um projeto de pesquisa sobre dessalinização sustentável de água em regiões áridas. O toque do celular interrompeu seus pensamentos. Na tela, a foto de sua mãe sorria para ele. Oi, mãe. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, querido. Como vai o projeto? A voz de Layla soava mais leve, mais jovem de alguma forma, nos últimos meses. Avançando. O professor Harrington aprovou minha proposta de utilizar energia solar para o processo de osmose reversa. Vamos começar a fase de protótipos no próximo mês. Estou tão orgulhosa, Amir. Ele sorriu, recostando-se na cadeira. E como vão as coisas no escritório de arquitetura? Conseguiu o contrato para o Centro Cultural. Sim, recebi a confirmação ontem. É o maior projeto que já coordenei. Isso é incrível. Precisamos comemorar quando eu for visitar vocês no final do semestre. Um breve silêncio seguiu-se à palavra vocês. Ainda era estranho para ambos referir-se a Layla e Khaled como uma unidade novamente, mesmo que de forma tão casual e indireta. Seu pai ligou hoje cedo, disse Layla, como se lesse seus pensamentos. Ele chega a Cairo amanhã para a reunião com o Ministério do Meio Ambiente. Disse que tem uma surpresa para você. Alguma ideia do que seja? Não exatamente, mas tem algo a ver com seu projeto. Ele parecia animado. Amir sorriu para si mesmo. Nos últimos meses, Khaled havia mergulhado com entusiasmo genuíno em seu trabalho acadêmico, oferecendo insights da indústria, contatos valiosos, principalmente, um interesse paternal que transcendia qualquer obrigação. Mãe. Hesitou, inseguro sobre como abordar o assunto. Você está feliz com toda essa situação? O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. É complicado, Amir. Há dias em que tudo parece um sonho estranho, e outros em que a raiva ainda me atinge, não tanto por Khaled, mas por meu pai, por tudo o que ele fez, por todas as escolhas que tirou de mim. Eu entendo. Mas sim, estou feliz. A voz dela suavizou-se. Feliz por você ter seu pai na sua vida. Feliz por descobrir que a história que carregamos por anos não era toda a verdade. E feliz por ter a chance de conhecer novamente o homem por quem me apaixonei há tanto tempo. Amir sentiu uma onda de alívio. O caminho da reconciliação não fora fácil. Houve discussões acaloradas, choro, acusações e defesas. Mas houve também longas conversas, risos redescobertos, histórias compartilhadas, lentamente, a construção de uma confiança que se erguia não sobre o passado idealizado, mas sobre o presente honesto. Você acha que vocês... Ele não completou a pergunta, incerto sobre seus próprios sentimentos a respeito. Não sei, querido. Layla suspirou. Khaled e eu somos pessoas diferentes agora. O que tivemos foi intenso, mas éramos tão jovens, tão absolutos em nossas convicções. Agora, estamos apenas aprendendo a ser amigos. O tempo dirá se há algo mais reservado para nós.
A campainha do apartamento tocou, interrompendo a conversa. Preciso ir, mãe. Alguém na porta. Provavelmente é Yasmin. Vamos revisar alguns cálculos para o projeto. Yasmin, a estudante de engenharia química que você mencionou semana passada. Havia um tom provocativo na voz de Laila. Mãe, não comece. Amir riu, sentindo o rosto esquentar levemente. Falamos mais tarde, ok? Amo você. Também te amo, querido. Ao desligar, Amir dirigiu-se à porta. Ao abri-la, porém, não encontrou Yasmin, mas um mensageiro com um pacote volumoso. Entrega para Amir Hassan. Intrigado, Amir assinou o recebimento e levou o pacote para dentro. Não havia remetente, apenas seu nome em uma caligrafia elegante que ele já reconhecia. Khaled. Abriu o pacote com cuidado. Dentro, encontrou uma caixa de madeira ricamente entalhada com motivos árabes. Sobre ela, um cartão simplesmente dizia: para ajudá-lo a construir o futuro enquanto honra o passado. Quando abriu a caixa, Amir ficou sem palavras. Aninhado em veludo azul, encontrava-se um astrolábio árabe antigo, um instrumento astronômico de bronze com inscrições delicadas e precisão matemática impressionante. Era uma peça de museu, um tesouro que contava histórias de quando os cientistas árabes lideravam o mundo em astronomia e navegação. Junto ao astrolábio, um envelope continha documentos, especificações técnicas, plantas e uma carta formal do Ministério do Meio Ambiente do Egito aprovando financiamento para um projeto piloto de dessalinização solar. O nome de Amir aparecia como pesquisador principal, com Khaled como patrocinador corporativo. Seus olhos marejaram. Era mais que um presente ou uma oportunidade profissional. Era um gesto que conectava passado e futuro, reconhecendo suas raízes enquanto abria caminhos para seus sonhos. O telefone tocou novamente. Desta vez, era Khaled. Recebeu minha entrega. A voz do pai soava ansiosa, quase juvenil em sua expectativa. Acabei de abrir. É extraordinário, pai. O astrolábio deve ter séculos. Do período mameluco, século XIV. Pertenceu a Ibn al-Shatir, um dos maiores astrônomos de Damasco. E os documentos? O projeto foi aprovado. Amir mal conseguia conter a excitação. Como você conseguiu isso em tão pouco tempo? Digamos que quando um sheik bilionário oferece para financiar metade do custo de um projeto de energia limpa, os ministros tendem a prestar atenção. Khaled riu suavemente. Mas foi seu trabalho que os convenceu. Li cada página da sua proposta, Amir. É revolucionária. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Obrigado, disse Amir finalmente. Não apenas por isso, mas por tudo destes últimos meses. Não precisa agradecer. Estou apenas tentando recuperar um pouco do tempo que perdemos. Não podemos recuperar o passado, respondeu Amir, repetindo palavras que sua mãe frequentemente usava. Mas podemos construir um futuro diferente. Sábio como sua mãe, observou Khaled com carinho na voz. Falando nela, contei sobre minha chegada amanhã. Sim, ela acabou de me ligar. Bem, há algo que não mencionei para ela. Khaled hesitou. Comprei a antiga casa em Zamalek. A casa onde vivemos quando você nasceu. Amir prendeu a respiração. A casa perto do Nilo, com o jardim suspenso. Essa mesma. Sua mãe sempre a amou. Quero restaurá-la, devolvê-la ao seu esplendor original. Você vai morar lá? Não sei, filho. Depende de muitas coisas. Mas pensei que poderia ser um lugar para começarmos novamente, de alguma forma. Um espaço que pertence à nossa história, mas que pode ser reinventado. Amir tocou o astrolábio antigo, seus dedos percorrendo as inscrições em árabe que falavam de estrelas, tempo e navegação. Acho que mamãe vai gostar da surpresa, disse finalmente. Ela nunca encontrou outro lugar que amasse tanto. Como você se sentiria, se sua mãe e eu? Khaled não completou a frase, a incerteza evidente em sua voz. Se vocês se dessem uma segunda chance. Amir sorriu. Eu teria desejado isso durante toda a minha vida, mesmo quando jurava que odiava você. Mas só se for o que vocês realmente querem. Não por mim, não por obrigação, não por culpa. Sua mãe me disse algo parecido quando toquei no assunto. Vocês são assustadoramente semelhantes em alguns aspectos. Assim como nós dois, observou Amir. Teimosos, determinados, com dificuldade para expressar sentimentos. Khaled riu. Parece que você herdou o melhor e o pior de nós dois. E o melhor supera em muito o pior, assegurou Amir. Nas últimas semanas,
Tenho pensado muito sobre destino, sobre coincidências, sobre as forças que nos uniram novamente após tantos anos. E chegou a alguma conclusão. Talvez não sejam as grandes forças místicas que moldam nossas vidas, mas as pequenas escolhas que fazemos todos os dias. A decisão de perdoar, de confiar novamente, de arriscar ser magoado para ter a chance de ser feliz. Quando você se tornou tão sábio? A voz de Khaled estava embargada de emoção. Tive bons exemplos, mesmo quando não sabia disso. Amir olhou pela janela, para o rio que fluía constante, imparável. Vejo você amanhã no Cairo. Então. Sim. Amir, obrigado. Por me dar a chance de ser seu pai. Ainda estamos aprendendo, não é? Ambos. A ser pai e filho. E temos todo o tempo do mundo para isso agora. Após desligarem, Amir permaneceu na janela por um longo tempo, observando o fluxo do Tamisa. Como aquele rio, a vida seguia seu curso, às vezes turbulentas, às vezes serena, mas sempre em movimento, sempre carregando possibilidades. No final da tarde, quando os raios dourados do sol poente coloriam o horizonte de Londres, ele pegou o astrolábio e posicionou-o cuidadosamente em sua escrivaninha. O instrumento que por séculos havia guiado viajantes através de desertos e oceanos agora simbolizava sua própria jornada, uma jornada de reconciliação, perdão e possibilidades infinitas. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era uma foto enviada por sua mãe, ela e Khaled sentados em um café às margens do Nilo, sorrisos tímidos mas genuínos em seus rostos, o pôr do sol egípcio criando um halo dourado ao redor deles. A legenda dizia simplesmente: ensaiando para amanhã. Mal podemos esperar para te ver. Amir sorriu, sentindo uma plenitude que jamais imaginara possível. O destino havia dado à sua família uma segunda chance, um voo inesperado que os reunirá nas alturas. E agora, com os pés firmemente no chão, eles escreviam juntos um novo capítulo, não perfeito, não sem desafios, mas autêntico e cheio de promessas. Olhando para o céu que escurecia sobre Londres, Amir pensou em como uma única viagem podia mudar o curso de tantas vidas. E pela primeira vez desde que se entendia por gente, sentiu-se completo, ancorado entre passado e futuro, entre memória e esperança, entre duas pessoas que, apesar de todos os obstáculos, nunca haviam realmente deixado de se amar.